Você medita há muito tempo, mas você sabe um pouquinho sobre a história dessa prática? Então, vamos lá. A meditação parece ter começado há cerca de 1 milhão de anos atrás, quando o Homo erectus dominou o fogo. Eles passaram então a sentar e ficar observando as chamas da fogueira por longos períodos de tempo. Além disso, nessa época, a caça já era praticada. E eles tinham instrumentos muito rudimentares para caça. Então era comum que eles ficassem quietos, em total silêncio e extremamente focados no animal que seria caçado, esperando o momento certo de abatê-lo. Então, eles também praticavam esse exercício de atenção focada. É claro que as estruturas cerebrais desses nossos ancestrais eram muito diferentes das nossas, não existe comparação. E aqueles atos que eles praticavam, aquelas práticas, não aconteciam como acontece no nosso cérebro a meditação hoje, mas parece que foi aí que tudo começou. Por volta de 5.000 a.C., existem pinturas rupestres que já foram identificadas que mostram pessoas sentadas com as perninhas cruzadas, naquela posição que é tão comum para a meditação, com os olhos semicerrados. Então, também são indícios da prática meditativa ou de alguma prática semelhante à meditação lá 5.000 antes de Cristo. Essas são as primeiras pinturas que mostram que existia uma intenção de sentar e ficar ali em silêncio com os olhos semicerrados. Agora, quando a gente pensa nos registros escritos sobre a meditação, os primeiros que são conhecidos datam de 1500 a.C. São os chamados Vedas, os textos antigos da Índia, e neles aparecem pela primeira vez a palavra dhyana, que significa treinamento da mente. Mas vamos continuar nessa linha do tempo. Entre 500 e 300 antes de Cristo, nós tivemos então Patanjali organizando os Yoga Sutras. E ele define a meditação como o 7º passo da prática do yoga. A meditação deveria aquietar as flutuações da mente até que essa mente chegasse em um estado de pura contemplação. Quase ao mesmo tempo, Buda propôs algo um pouquinho diferente para a meditação. A meditação seria um exercício para aquietar a mente, mas também observá-la, olhar diretamente para a natureza do sofrimento e encontrar um caminho para a libertação. Só que a meditação, ela não fica restrita ao yoga, ao budismo. No cristianismo, em séculos passados, os padres e madres do deserto praticavam orações contemplativas. Eles repetiam de forma rítmica frases sagradas e também entravam num estado de contemplação. No judaísmo, existiam práticas focadas em letras hebraicas e nomes divinos que eram repetidos constantemente. No islamismo, o que acontecia? Existiam movimentos corporais que eram continuamente repetidos e que levavam também a estados meditativos.
Então vejam que existem muitas crenças que há séculos atrás tinham dentro dos seus rituais a meditação. Mas isso não significa que a meditação tenha que ser praticada vinculada a alguma crença ou filosofia. Mas vamos voltar. Vamos chegar aqui na década de 1960. Nessa época, a meditação tornou-se muito conhecida no Ocidente, só que numa vertente mística, como algo alternativo, como algo esotérico. Era a época do movimento hippie, da contracultura, dos Beatles, que difundiram muito um tipo de meditação que é chamado meditação transcendental. Até esse momento, não haviam ainda registros comprovados, com comprovações científicas sobre os efeitos da meditação sobre a mente e sobre o corpo. Só que já existia o movimento de alguns neurocientistas começando a estudar os efeitos da meditação. E na década de 1970, um neurocientista chamado Herbert Benson, utilizando métodos científicos disponíveis na época, comprovou que a meditação reduz a pressão arterial, a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio, ou seja, o gasto de energia pelo nosso corpo. Ele chamou esse conjunto de achados de resposta de relaxamento, e isso abriu uma porta para o estudo da meditação à luz da ciência. E posteriormente, ele comprovou também que a respiração pode levar a esse estado de relaxamento. Posteriormente, alguns anos depois, Jon Kabat-Zinn, um professor do MIT, ele criou um protocolo que tem meditação e outras práticas que foi aplicado a pacientes com dor crônica e estresse severo. Esse protocolo, ele era baseado em práticas budistas, porém, ele foi totalmente despido de todos os componentes de crença. Surgiu, então, o mindfulness. E aí, a meditação, ela entrou de vez para hospitais, escolas e empresas. Mas, apesar de todos os avanços, porque nessa época já começaram a surgir muitos trabalhos comprovando os efeitos da meditação, mas apesar de todos esses avanços, até o ano de 2004, explicar o que acontecia quando alguém meditava ainda era difícil. O instrutor tinha ainda dificuldades em explicar para um aluno se ele tinha realmente meditado ou não e principalmente como replicar essa técnica. Foi aí então nesse ano que um brasileiro ele publicou a definição operacional de meditação. Roberto Cardoso explicou que quando nós meditamos, ocorre um loop operacional. Nós focamos a nossa atenção numa âncora, desligamos dos pensamentos espontâneos, entramos em contemplação, somos arrastados pelos pensamentos espontâneos e reconduzimos a atenção para a âncora. Com a publicação desse trabalho, ficou muito mais fácil explicar para alguém se ele realmente tinha conseguido meditar e também ficou fácil saber o que era prática meditativa e o que não era prática meditativa, porque existem muitas práticas que são confundidas com
prática meditativa. Medite com segurança, medite com orientação. E uma boa prática para você.